Eu queria falar um pouquinho sobre o que o presidente Lula sancionou, tratando da proteção à criança e ao adolescente contra a violência e estabelecendo multas e cadeia para casos de bullying e cyberbullying, que passam a ser crimes na legislação brasileira. O Claré fez um post hoje no Twitter falando sobre isso. Eu li um post seu hoje no Twitter e no Instagram. Acho que foi no Instagram ou no Twitter. Eu li um post seu falando sobre essa lei que agora define bullying e cyberbullying. Diga lá, Claré. Eu postei sobre... Na verdade, foi mais informativa, falando sobre o sancionamento, né, que foi sancionada essa lei do bullying, e ela torna crime, de fato, você praticar o bullying, inclusive pelas redes sociais. Ô Paulo, é impressionante, né? Porque antigamente o bullying sequer era chamado de bullying nas escolas, e hoje nas redes sociais as pessoas são extremamente atacadas por haters. Eu já fui, você já foi, reiteradamente. Figueiredo, eu não sei se foi, porque ele é meio hater também, os haters se amam. Mas eu achei pontuando aqui, opinando, Paulo, apesar de achar importante, no sentido de pacificar o país, eu acho que é um tiro na liberdade individual das pessoas também, né? Se a gente pensar naquele princípio de não agressão, o PNA, que é o princípio do libertarianismo, né, do anarcocapitalismo, o PNA, princípio da não agressão. Você pode tudo desde que não agrida o outro. Se a gente considerar o PNA, o bullying não é agressão. Ele é uma questão de falar, de opinar, atrapalha, mas você não toca, você não encosta na pessoa. Então, se você avaliar do ponto de vista de direitos individuais, é um negócio que não é muito legal, mas eu acho que nesse momento pode ser positivo para esse país. Figueiredo, eu também tive no primeiro momento uma impressão como a do Claré. Defini mais uma vez uma coisa que já tem que ser entendida como um crime há muito tempo. Mas depois eu tendo a pensar como pensa o Claré também, porque se você pensar com calma, hoje as pessoas estão passando do limite do que é razoável, do que é entendido como a mínima civilidade. As redes sociais se transformaram num território de ninguém, né, Gustavo? O Paulo, transformaram e fazem com que as pessoas acabem tendo atitudes e cometendo crimes, né? Basicamente nas redes sociais, induzidos por elas mesmas, né, Paulo? Elas mesmas que eu falo, as próprias redes sociais. Basta ver aí aquele documentário que tem no Netflix, né? Que é, como é que fala? Das redes, né? Só digitar, acho que conflito das redes, uma coisa assim. Isso. Nas redes sociais, no Netflix tem lá o documentário muito interessante. Mas aqui tem um ponto, Paulo, que na minha opinião é o seguinte: eles falam dessa legislação como a lei para combater o bullying, eu acho que eles colocam a questão do bullying mais para vender do ponto de vista midiático a situação. Por quê? Porque na hora que você pega para analisar a questão que foi regulamentado, houve só uma ampliação das penas, né? Então, por exemplo, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação realizados na internet, sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos, o tráfico de pessoas cometidos contra criança e adolescente. Então, na minha opinião, eles usam a questão também do bullying em si para dar um charme na divulgação da legislação, que é o aumento da penalidade de forma muito positiva. Até porque, na minha opinião, quando você fala de bullying, e eu não tenho números para isso, seria bom depois a gente até levantar, mas o bullying que ocorre nas escolas são entre os alunos, né? E se são entre alunos, você está ali entre crianças e adolescentes que são inimputáveis. Então, eles vão discutir a redução da menoridade para aplicação disso? Não acho que não é bem por aí. E, na minha opinião, eles usaram um projeto de lei importante para aumentar a criminalização sobre esses crimes específicos que eu comentei e deram uma roupagem com a palavra bullying para que isso seja utilizado e tenham os louros políticos dessa publicação dessa norma, sabe, Paulo Leite? Essa é a minha opinião, como sempre o que tem acontecido em Brasília. Eles pegam, às vezes, algumas situações e buscam, né, aí, o retorno político usando nomes e palavrinhas que a sociedade vai absorver e vai dar retorno em votos para essa turminha que está lá no Congresso Nacional. E ainda na mesma linha, o Minas Gerais, o Diário Oficial do Estado, trouxe uma lei que prioriza em Minas Gerais a investigação de crimes hediondos, crimes contra a pessoa e crimes contra a dignidade social,
que tenham como vítimas crianças e adolescentes. A proposta foi aprovada pela Assembleia e determina que é prioritária a tramitação dos inquéritos policiais que busquem apurar a autoria e a materialidade dos crimes contra crianças e adolescentes previstos na Lei 8.072, que trata dos crimes hediondos. Essa questão dessa lei, porque eu vou te contar uma coisa, se tem uma coisa que me tira fora do sério, é qualquer crime praticado contra criança e adolescente. Eu, quando vejo, eu fico indignado, mas é uma indignação que eu temo, às vezes, assim, se eu encontrar alguém que o fez, eu temo qual será a minha reação. Porque me deixa tão indignado crimes contra as pessoas, mas contra crianças e adolescentes. Eu tenho uma indignação profunda contra esses crimes, Clara. Paulo, eu vou mais além, concordo com você, eu fico enojado, inclusive para quem não assistiu ainda, O Som da Liberdade, né? Aquele filme O Som da Liberdade, que fala sobre o tráfico sexual de crianças. Assim, eu assisti no cinema com a Fernanda, minha esposa, e assim, eu não conseguia comer pipoca, de tão ruim que estava meu estômago. Então, assim, assistam, porque é baseado em fatos reais. Ô, Paulo, eu vou mais além, não só crianças e adolescentes, mas mulheres também. Também. Coloco mulheres nesse rol, porque... Também. Por que eu tô falando mulheres? Ah, tá querendo lacrar. Não. Porque a mulher, ela é mais frágil. Vamos para a realidade, né? Ela é mais fraca, é mais frágil que o homem fisicamente. Então, são covardes. Pessoas que fazem crimes contra mulheres, crianças e adolescentes, para mim são covardes. E covarde, para mim, merece uma pena piorada, sem sombra de dúvida. São pessoas que, em geral, não fazem contra homens, contra pessoas do tamanho deles. Então, assim, eu pessoalmente, eu tenho um nojo maior, uma birra maior, uma raiva maior e desejo mais o mal para os criminosos que fazem crimes, agressões contra mulheres, crianças e adolescentes. Diga lá, Paulo, eu tenho uma pergunta aqui ao Claré. Claré, se tem uma pessoa que nasceu, né, geneticamente como homem e ela se reconhece como uma mulher, ela entraria aí nessas suas prioridades? Avaliando o que eu disse, não entraria, porque eu acabei de falar que a mulher mais frágil, né, tem um corpo, a estrutura física mais frágil. Me parece que no seu caso não seria uma estrutura mais frágil, né? Seria a estrutura masculina, mas se entendendo como mulher, não é isso? Sem querer colocar fogo nessa discussão, mas quando você fala no seu caso ao Figueiredo relativo ao que ele falou, não tem nenhuma outra insinuação, não, né? É só com relação à observação, tá? Não, tá, não, okay. é porque ele ponderou uma questão importante. Não, tá ok. E assim, só para reforçar, eu estou falando aqui, estou incluindo a mulher além de crianças e adolescentes, pela sua estrutura física ser mais frágil de fato que de homem, obviamente. Ô, gente, vamos dar uma rodada aqui. Diga, pode falar. Não, Paulo, é só para colocar mais gasolina nessa fogueira que eu tenho aprendido muito isso com o Claré, né, ao longo aí de 2 anos aqui no Talks. O que eu mais aprendi com o Claré aqui foi jogar gasolina na fogueira. E aí a gente tem aquela situação, né, Claré, que as pessoas discutem, inclusive, referente à Lei Maria da Penha, né, que em outras circunstâncias, quando você tem aí, que é óbvio que é raro de ocorrer, mas uma mulher muito mais forte fisicamente, como você falou, e um homem mais fraquinho, né? Então, assim, a gente só tem que tomar cuidado diante dessas prioridades legais, sendo que, na minha opinião, tudo é prioridade. Tudo o Estado tem que ser eficiente com segurança pública. A gente já discutiu isso, o Estado tem que ser eficiente com saúde, educação e segurança pública. E aí, sem dar prioridades, defender, punir e condenar as pessoas de forma severa, sem criar esses privilégios para um para outro. E aí, ele acaba focando naquilo que é o mais importante para o bem comum de toda a nossa sociedade. Ô Figueiredo, a sua fala é muito bonita. É candidato a algo? Agora vamos deixar essa bobagem de lado e vamos falar a verdade aqui. É impossível qualquer Estado, qualquer governo do mundo garantir a defesa de cada ser do planeta. Senão você ia ter que ter um segurança ali público para cada pessoa. Então é importante a eficiência, sim, é importante a organização, tanto é que você entende que existem estados com menos problemas de violência do que outros, por exemplo, Minas Gerais é o estado mais seguro do Brasil, mas, para além disso, é importante também que a gente possa se defender, né? Por exemplo, aí a gente entra na questão das armas novamente, né? A quem interessa o cidadão estar desarmado? Coincidentemente, para você que acompanha o Talks, os estados autoritários, né?
como até mesmo o fascismo ou algumas ditaduras da África, eles sempre iniciavam com o desarmamento da população antes de existir o grande golpe.